Que a paz, nosso Mestre, amigo e irmão Jesus, esteja com todos nós aqui nesse momento, em que estamos agradecendo a Deus por essa oportunidade que nos concede de estarmos fazendo uma reflexão sobre os ensinamentos que o nosso amigo e irmão Jesus nos trouxe. E essas reflexões pelo momento que estamos passando, por esta pandemia, por não estarmos entendendo, do qual há muito pouco tempo falávamos que não tínhamos tempo, agora temos tempo até demais. E o que estamos fazendo com esse tempo? Então estamos pedindo ajuda aos amigos espirituais para que possamos realmente aproveitar essa oportunidade e fazer um trabalho de reconhecimento íntimo sobre o que precisamos mudar em nós. Então nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e vamos fazer uma reflexão aqui sobre um item de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres espíritos, encontramos nos itens 11 e 12, instrução dos espíritos, dos quais faz com que a gente tenha uma grande reflexão neste momento. Esse capítulo nos ensina. Bem-aventurados os pobres espíritos. É um capítulo da humildade, nos ensina a humildade. Nossa meta, o ideal a atingir. Bem-aventurados os pobres espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Uma reflexão, a humildade é uma coisa estranha, muito estranha. No momento em que achamos que a temos, já a perdemos. Já não temos mais. Pô, no momento que eu falo que sou humilde, já não sou mais. Então vejam, a humildade é uma coisa estranha. No momento que achamos que a temos, já a perdemos. Lacordaire, ele nos traz algumas reflexões sobre, no item 11, do capítulo 7, para que a gente possa fazer um trabalho íntimo. O que se deve entender por pobres de espírito? São aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequenino grau de adiantamento a que chegaram com o ideal a ser atingido, reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Os pobres de espírito não são os fracos de inteligência, mas os humildes. Sim, os humildes. Adolfo, bispo de Argel, nos traz no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo uma pergunta, ele inicia lá. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. Ele inicia com essa pergunta e resposta. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? E ainda os ensinamentos dessa instrução deste Espírito
nos traz. Como podemos definir a humildade? A humildade é a virtude que nivela todos os homens. Não estamos todos parecidos num nível só? Todos enclausurados dentro de suas casas, com dificuldades de convivência com a família, com filhos, maridos e esposas, grandes dificuldades estão tendo agora. Olha a oportunidade que estamos tendo nesse momento. Aí precisa trabalhar a humildade e esquecer o orgulho. Então, é a virtude que nivela todos os homens, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros, proporcionando o progresso espiritual que os aproxima de Deus. A humildade é uma virtude bem esquecida entre nós, muito esquecida. Jesus não se cansou de exemplificar a humildade. Não se cansou. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado, disse ele. Quem se exalta é uma pessoa orgulhosa. O orgulhoso não sabe falar carinhosamente a seus irmãos. Esquece de Deus e despreza as palavras do mestre. Orgulhoso. Quando os orgulhosos desencarnam, ficam desapontados no mundo espiritual. E quantos amigos, irmãos, parentes, nossos de amigos que estão retornando neste momento para o mundo espiritual devido a essa situação dessa pandemia. Nós não nos conhecemos nem a nós mesmos, não sabemos como que esses nossos irmãos estão chegando lá, só sabemos que a espiritualidade está tendo um trabalho muito grande para receber todos esses nossos irmãos. Para que no momento que eles tenham condições, eles possam ser esclarecidos porque retornaram nesse momento. Então nós, com essas reflexões que estamos fazendo aqui, né? Quando os orgulhosos desencarnam, ficam desapontados no mundo espiritual. Seus perispíritos se apresentam manchados pelo orgulho e privados do que possuíam na terra. Não encontram no mundo espiritual a felicidade que só a humildade e a caridade poderiam proporcionar-lhes. Diferente é a situação dos humildes. Muito diferente. Devemos considerar humildes as pessoas modestas, simples e amigas de todos. Aqueles que não se veem maior que ninguém. Os humildes não se julgam mais do que são e se inclinam respeitosamente diante da vontade de Deus. Qual a nossa condição no momento? Nosso orgulho, como é que está? Será que somos humildes? Estamos trabalhando essa nossa dificuldade? Quantas provas estão surgindo a cada dia para que realmente a gente faça uma reflexão e trabalhe a humildade? Para reconhecer que realmente precisamos desta situação que está acontecendo. Para que a gente possa refletir mesmo sobre a nossa individualidade. Podemos ser humildes em todas as classes sociais, desde as mais pequenas até as mais elevadas. A humildade é uma grande virtude e precisamos cultivá-la, quer estejamos no meio da riqueza, quer estejamos na pobreza. A bondade é a forma mais bela da humildade.
humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Seja humilde, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. Podemos ser caridosos com o próximo sem a humildade? Não. Não. Pois esse sentimento nos diz que somos todos irmãos e que devemos nos ajudar uns aos outros. Não tínhamos tempo. Agora temos. O que fazemos? De que maneira podemos fazer essa ajuda? Assim nos conduziremos ao bem. Sem a humildade, nos cobrimos de virtudes que não temos. É como se usássemos um vestuário para cobrir uma deformidade do corpo. Clara, né, essa colocação. Esconder. Nós nos escondemos de tudo. É possível sermos humildes sendo orgulhosos? Não. A humildade nos eleva moralmente, possibilitando-nos um progresso mais rápido, enquanto que o orgulho representa um grande obstáculo a essa caminhada. Quando estufamos o peito, deveríamos lembrar dessa frase. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Então temos que fazer essa reflexão antes de esticarmos o peito. Eu o quê? Eu preciso trabalhar a minha dificuldade. Isso é que nós temos que fazer uma reflexão. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 7, ele nos ajuda na instrução dos Espíritos ali a trazer como devemos fazer, porque estamos tendo uma oportunidade, pelo menos, de fazer uma reflexão, porque estamos parados. Pode haver humildade na riqueza? Sim, pode. A riqueza por si só não é um mal. Torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que lhe damos. O importante é que não inspire orgulho nem cause obstáculo ao desenvolvimento moral. É fácil? Não é. Por isso estamos nesse mundo de provas e expiações. Tantas oportunidades que Deus nos dá, tantas provas. E muitas vezes só nos lamentamos, achando que estamos sendo injustiçados. E Deus é bom, misericordioso, justo. Se Ele é justo, justo é a situação que passamos. Porque fomos nós que procuramos. E Deus, para que seus filhos voltem ao caminho, nos traz essa guerra silenciosa, que não vemos, que muitos têm um pavor, mas que temos que ter fé e fazer a nossa parte. O que precisamos fazer? Cuidar do nosso orgulho. Dizermos que somos bloqueados. Bloqueados do quê? Se nem estamos vendo onde está esse vírus. Essa pandemia está aí, instalada. Não sabemos quanto tempo ainda vai demorar. Precisamos trabalhar a nossa individualidade. A riqueza nos leva à tentação e à fascinação. Mas, quando orientada pela humildade
e regulada com critério e moderação, torna-se origem de um grande bem, a riqueza. Quais as consequências do orgulho? Transtornos na vida social. Rivalidade das classes e dos povos. Intrigas, ódios, guerras. Nós estamos no meio de uma guerra, hein? Esse etc. que está, é essa guerra que estamos vivendo. É a imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débito, cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. Espírito. Primeiro nós temos que fazer um estudo e ver que nós não somos um corpo, nós somos um espírito, utilizando essa vestimenta da qual nós temos que cuidar, porque nós temos um tempo de estada aqui. E temos que aproveitar o melhor possível essa estada. As provas, elas vêm para que a gente possa trabalhar as nossas dificuldades e o que precisamos corrigir. De nada adianta dizer pare. Não. Temos que trabalhar. Quanto mais alguém vier de encontro e nos peça, nos fale, nos corrija, nós temos que fazer uma reflexão. E não se afastar. O orgulho tem coberto de sangue e ruínas este mundo. E é ainda ele que origina os nossos padecimentos de além-túmulo. Quais os vícios causados pelo orgulho? Vícios? Ah, não tenho nenhum. Como que não? Paixão pelos bens materiais. Minha casa, meu carro. Nada é nosso. Tudo é um empréstimo de Deus. Apenas temos que cuidar para devolver, né, da maneira que recebemos. O corpo. A inveja. O ciúme. Não temos ciúme? Faz uma reflexão. Para um pouquinho. Para. Não tem? Ciúme. O egoísmo. E muitas outras coisas mais. Que poderíamos ficar relacionando aqui um bom tempo. Por que existe o orgulho? Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida, que levam o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo os seus semelhantes. Por isso ele existe. De todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa sua passagem o germe de quase todos os vícios. Deixa. A inteligência desprovida do suporte moral do Evangelho. Olha que estamos falando só de um item lá de dentro do Evangelho. Gera sentimento presunçoso de superioridade, levando consequentemente à insubmissão à vontade a Deus. A insubmissão a Deus. Nós, nesse momento, que estamos com essa oportunidade deste trabalho com o Evangelho. Quando estudamos o Evangelho, nós vemos que ele tem uma sequência clara, objetiva, total dele, nos trazendo caminhos do qual necessitamos nos melhorar. Ele nos traz os caminhos. Tanto que quando temos alguma dúvida, vamos ao capítulo 5,
no itens primeiros lá. O segundo, causa atual da nossa aflição. Causa atual. O que é isso? É o que trazemos para resolver e não conseguimos resolver. Vamos deixando. Ela vai se tornar no capítulo seguinte, lá do capítulo 5, no item seguinte, que é causas anteriores. Trazemos aquilo que não conseguimos resolver. Então, o que não resolvemos agora, pelo orgulho, numa próxima encarnação, vamos trazer aqui causas anteriores. Voltar com todos aqueles que deixamos, né, a oportunidade passar. Então, este capítulo, esse item desses dois nossos irmãos, Lacordaire e Adolfo, na instrução dos Espíritos, nós temos que fazer uma reflexão muito grande. São ensinamentos preciosos para trabalharmos o nosso orgulho e irmos de encontro à humildade. E a conclusão destes dois nossos irmãos. O orgulho é a ignorância dos reais valores da vida. Já falei ali atrás. Constituindo-se veneno que anula as ações nobres dos que buscam o progresso espiritual. Nós temos que entender. Nós estamos aqui para trabalhar o nosso progresso espiritual e não o lado material. A humildade é uma virtude que nivela os homens e os eleva moralmente aos olhos de Deus. Que capítulo! Que ensinamentos, que reflexões! Quantas oportunidades nós temos aqui, nesses breves momentos aqui, que estou aqui falando, refletindo sobre a nossa vida, sobre as oportunidades. Quais são as oportunidades? As provas que surgem a cada momento. Principalmente nesse momento em que dizíamos, não deu tempo, agora tem. Qual a desculpa? Vamos agradecer mais uma vez. Agradecer a Deus por essa oportunidade que nos concedeu de estarmos refletindo sobre ensinamentos de irmãos que trouxeram as mensagens a Kardec, Kardec as utilizou e nós aqui